Hoje a gente vai falar um pouquinho da relação entre orações, rezas e méritos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vaishlach, hoje focando nos parágrafos de 57 a 59 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, segundo a Kabbalah, existe um erro bastante comum que muita gente comete e que é legal deixar de cometer, né? Talvez sejam até dois erros, dependendo como você classifica. Algumas pessoas, quando vão fazer as suas orações, as suas rezas para Deus, elas se baseiam como se fosse nos seus méritos, né? A ideia é mais ou menos o seguinte: olha, eu fiz coisas boas na minha vida, não importa o que a pessoa acha que fez de bom, e ela acha que por isso ela merece, né, receber então uma resposta de Deus ou ser atendida nos seus pedidos. E a Kabbalah diz que não é assim que funciona. Quando você vai pedir para Deus, você não deve esperar pelos seus méritos, esperar ser atendido por causa dos seus méritos. E a segunda coisa, né, como eu falei, se você quiser interpretar quase como um segundo erro, é achar que porque você está pedindo para Deus, então, né, e ainda que você seja atendido, você não precisa fazer nada. Você basta rezar, basta pedir e pronto, a sua parte está feita. Bom, de onde que a gente aprende para não agir assim? Claro, da porção dessa semana, Vaishlach, onde a gente vê que Jacó está voltando para casa, ele vai encontrar o irmão Esaú, e ele está com medo, né? Ele não sabe como Esaú vai reagir, ele está muito tempo longe de casa. A última lembrança que ele tem é que Esaú está bravo com ele, porque ele, Jacó, roubou a bênção do irmão, né? E ele sabe que o irmão pode estar muito bravo. O irmão era um cara meio bruto, meio violento, podia inclusive ir para briga, né? Matar ele. E aí ele faz uma atitude prática, a gente vê na Torá. Ele começa a dividir o acampamento em duas partes, para caso realmente chegasse nesse ponto de o irmão vir atacá-lo, ele mostra na Torá qual é o raciocínio. Olha, talvez ele ataque uma parte do acampamento e a segunda parte consiga se salvar, né? Enquanto ele está atacando uma parte, a segunda parte se salva. E aí ele vai rezar para Deus, ele faz a sua oração, mas ele não fala: olha, eu sou um justo, eu venho de uma família espiritual, eu tenho méritos, eu construí, né? Ele não fala nada disso. Então o Zohar ensina que do que Jacó faz, a gente tem que aprender para a nossa vida, né? Bom, então a gente entrando aqui um pouquinho mais em detalhes, a gente vê que eu não posso, aliás, até a própria ordem, né, do que Jacó faz. Primeiro Jacó se prepara fisicamente, materialmente, e depois ele vai rezar para Deus. Não sei você que está nos assistindo aqui, ou me assistindo, algumas pessoas invertem isso, e para Kabbalah também é um erro. Primeiro elas rezam para Deus e depois elas vão atuar, né? Não, primeiro você atua. Primeiro você atua no mundo físico, bola um plano, bola uma estratégia, e depois você pede colaboração de Deus para que aquele seu plano frua, né? Para que aquele seu plano dê certo. E a segunda coisa, como a gente falou, não basear nos méritos, né? Não esperar que porque você é uma boa pessoa, uma pessoa espiritualizada, eu estudo Kabbalah, eu sou espiritualizado, eu sou religioso, então a minha vida tem que dar certo. Não é assim que funciona, a gente não vê Jacó usando esses méritos. Nesse segundo ponto, né, só mais algumas observações antes de acabar o vídeo, a Kabbalah diz que é muito, muito mais interessante, inclusive um ato muito mais altruísta, como a gente aprende na Kabbalah, né, é legal cultivar esses atos altruístas, você fazer com que os seus méritos sirvam para os outros. Em especial, se você constituiu família e deixou filhos, deixar que os seus méritos sirvam para os seus filhos. Essa é um pouco a ideia dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão cria méritos e não usa para si, ele deixa para Isaac. Isaac cria méritos e deixa para Jacó. Jacó cria méritos e deixa para as tribos de Israel. Ele é o pai das 12 tribos. Então, você deixar méritos para os outros. Yair, eu não tenho filhos. Não tem problema. Faça com que os seus méritos possam ser usados para os outros. E aí é como se a gente criasse quase que um repositório, um tesouro de méritos. Todas as boas ações que eu faço criam méritos e eu não vou usar para mim. Eu deixo num repositório, como eu falei, para a humanidade usar. E para quem um dia precisar de méritos, possa usar os méritos que eu criei, mas eu não vou usar para mim. Eu compartilho os meus méritos, tá dando para entender? E eu falei quase como se a gente criasse um repositório, mas não é quase. A Kabbalah diz que isso realmente existe. Existe um repositório espiritual de méritos, de todos os bons atos que a humanidade faz, e a gente pode pegar esses méritos, tá? Inclusive, numa visão talvez até um pouco pessimista, negativa,
Por que não é bom às vezes a gente rezar para Deus pedir que a gente seja atendido pelos nossos méritos? Porque às vezes, como eu falei, numa visão pessimista, tá? Tudo bem? Às vezes eu não tenho méritos, né? Quem garante que eu realmente tenho mérito de alguma coisa que eu fiz? É um pouco até de arrogância, de soberba, né? Agora, eu posso sim garantir que eu tenho méritos desse repositório que a humanidade criou. Tá? Algumas linhas cabalísticas dizem que além deste repositório, de todas as boas ações que a humanidade criou, existe um repositório, um tesouro, na verdade a palavra é tesouro, de presentes gratuitos que Deus dá para a humanidade. Eu não preciso rezar esperando méritos. Esse é quase que um terceiro erro que a gente poderia colocar. Muitas vezes as pessoas acham que para ser atendido depende de mérito. E a Kabbalah fala que não tem muito isso, né? A gente pode ser atendido ou não baseado em outras considerações, que não vem ao caso agora, mas que não depende de mérito. Tá? Deus vai pesar as nossas questões baseado em outros fatores. E muitas vezes Deus atende as nossas questões porque sim ou porque não. Não depende de mérito. Existe um tesouro chamado Tesouro dos Presentes Gratuitos de Deus. Em hebraico é Otsar Matnot Hinam. E Deus muitas vezes concede coisas para nós porque Ele quer conceder, ponto. Né? Porque sim, ponto. Porque Deus tem ali, digamos, uma bondade, um lado dele de bondade, e Ele concede as coisas gratuitamente. Então nós podemos acessar as nossas respostas para as nossas orações, para as nossas preces, por causa desse segundo tesouro que Deus tem, onde Ele quer conceder as coisas gratuitamente, percebe? Enfim, resumo da ópera, né, para esse vídeo não ficar longo demais, a gente não deve condicionar as nossas preces a orações a méritos, tá? E certamente se a gente quiser condicionar, que não precisa, não aos nossos méritos, né? Esse é um erro muito, muito grosseiro para Kabbalah, que a gente deve evitar incorrer. Um bom dia a todos e tudo de bom.